Hoje é o 31º grupo, que consta dos seguintes temas. 1. Está na Bíblia. A conflagração. Não vim trazer a paz, mas a espada. 2. Igreja Universal. Os resultados da fusão. 3. Não vim abolir a lei, vim para que ela se cumpra. 4. O fluxo das riquezas. As Chinas como número 1 e as antigas previsões sobre o Japão como número 1. 5. Medo e pânico. Meu filho perguntou quando estaríamos em crise. 6. Conspiração Portugal-Espanha. Na sua metade ou na minha. 100 a 370 milhas, os acordos de repartição que feriam a França. 7. O tesouro tropical dos Templários. Em Portugal conspiraram para criar a chamada Nação Templária. Foi um texto que eu escrevi com esse nome nas cartilhas. 8. Ônibus para todos. O que é para poucos não é satisfatório. 9. Ambientalismo. Tem esse ismo aí de doutrina. A superafirmação do ambiente. 10. Raízes de Portugal. Os templários conseguem uma base operacional. 11. Raízes do Brasil. A farmacopeia da Amazônia e de outros lugares. Bioquímica amazônica. Seguinte, RAARP 3, juntando capital. Mais um, paz na terra aos homens de boa vontade. Os homens de boa vontade dirigindo o mundo. Se não houve boa vontade, resta a guerra. Depois, minha caderneta de poupança. A lista de onde ajudei. Penúltimo, escola empresarial. Exigências já na matrícula. E finalmente um dos supertemas, escada. Escola Capixaba de Dança. S, né? Espírito Santo. Escola Capixaba de Dança. Para unir as 4 raças, seus ritmos e músicas num tempero nitidamente capixaba. Bibliotecas, um congresso universal da dança e uma cúpula de apresentação. Então, começando pelo primeiro, que está na Bíblia, a conflagração. Não vim trazer a paz, mas a espada. Como eu disse nos anteriores, eu não li a Bíblia como quem lê um romance, nem ligeirinho. Fiquei meditando muito tempo, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. Não li muitas vezes, como já disse, li Gênesis basicamente, Pentateuco, né? E Novo Testamento. Ainda falta ler o miolo e Atos dos Apóstolos, que eu pretendo fazer quando não for possível dedicar atenção. Aí, essa coisa sempre mostra Jesus como um camarada muito manso, muito tranquilo. E pelos contrastes, não é exatamente isso que transparece. Ele era manso, mas com as pessoas do povo, com os de baixo. Ele era muito exigente com os de cima, com as elites. Então, tem essa afirmação. É preciso pensar que, se é como foi posto, que Jesus é um clone de Deus, é Deus mesmo que tá falando, né? Não vim trazer a paz, mas a espada. Essa coisa foi uma das mais surpreendentes que eu
com que me deparei, porque uma pessoa que prega o amor ao próximo, a caridade, a atenção às mulheres, todas as coisas maravilhosas que Jesus falou, não faz muito sentido que ele diga isso. Bom, pegando a mensagem católica e cristã, Jesus veio para redimir os seres humanos, para lavar os pecados. Então, supostamente, pela doutrina, não tem mais pecado. Porém, que é pecado na rede cognata, é cognato de segredo, de outras coisas. Então, as pessoas ficam se escondendo dos demais. Isso é ruim. Essa coisa permaneceu porque o pecado é particular com o não pecado. Então, agora seria preciso entender o que isso diz, né? Dele ter lavado os pecados. Então, não vim trazer a paz, mas a espada, ou seja, o conflito. Veja só, é Jesus e atrás Deus falando. Conflito, guerra, confronto, choque, todas essas coisas. É muito extraordinário isso, porque na realidade tem essa coisa de guerra do fim do mundo, que as pessoas têm pensado um mundo como uma linha. Alguns pensam, todos esses economistas que fazem previsões, eles agem como se o mundo fosse uma linha contínua, e ali fazem previsões lineares a respeito do futuro, dos BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, e outros. E até os economistas que não são bons matemáticos, eles pegam os instrumentos da matemática, as equações lineares e até as equações não lineares, e fazem projeções. Só que a psicologia é algo de muito complexo. Então, na realidade, o mundo é uma onda, senoidal ou cossenoidal. Ela sobe, produz luz e cobra trevas embaixo. Produz esclarecimento e cobra emburrecimento embaixo. Uma parte da humanidade está sendo esclarecida e outra está sendo estupidificada. Riqueza e miséria. Construção e desconstrução. Alimentação e fome. Então, isso dá a entender que em algum momento essa cobrança da luz vai ser feita. Então ele diz assim, em Mateus 10, 34 a 39. 34. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Se eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras, e assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. É uma declaração, está em Mateus 10, 34 e 39, depois repete em Lucas 12, 51 a 53. Vocês pensam que eu vim trazer a paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer a paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. E os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. E depois novamente Lucas 14, 25 a 33. Mateus 10 a 22, que já é uma... Então sereis atribulados e vos matarão. E assim segue. Enfim, é um prenúncio de uma conflagração, um conflito geral.
que é uma das passagens mais intrigantes do Novo Testamento. A Bíblia toda eu acho que é um poço dessas disparidades, desses choques com os equilíbrios mentais, com a estabilidade. Quando parece que uma coisa tá bem, ela arrebenta. Então, eu acho que os estudos bíblicos são insuficientes, tanto os judaicos quanto os cristãos e os muçulmanos. Inclusive do Alcorão que eu tenho aqui, mas não estudei ainda em profundidade, só li umas passagens, mas eu imagino que em toda parte esteja essa coisa, por causa desse fenômeno que o mundo é um ciclo, né? Quando você pega e estica, vira uma linha hipotética. Entretanto, se você começar o ciclo pelo diâmetro, pela linha horizontal, começar nesse ponto e rodar, ele sobe e depois desce. E a soma é zero. Tudo que é trazido de aumento é trazido de diminuição. Se você acumula estratos e violências, certamente essa coisa volta depois no momento dialético próprio. Então, muitas coisas da Bíblia começaram a ser desprezadas pelos cientistas e por pessoas que se julgavam muito espertas e iluminadas, já não precisavam daquela coisa suposta primitiva. Não é nada disso. A Bíblia, todos os textos ditos sagrados são muito profundos. Eu tenho estudado as coisas do budismo, do zen budismo, ainda não estudei os textos de Gandhi e de vários outros iluminados, mas o que eu pude fazer, o que eu fiz. Não é simples não. Essa gente aí que pensa que sabe das coisas está redondamente enganado. O cenário que é apresentado lá é tudo menos simplório. É extremamente complexo e é para submeter as várias eras, inclusive esta era que se pensa muito avançada.